Olá, meus amados, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Esse é mais um Sem Dúvidas, é assim que você deve viver. Olá pessoal, que grande alegria, como sempre, estar aqui com vocês, podendo partilhar um pouco daquilo que o Senhor faz na nossa vida, o que é formação da igreja, qual é a nossa experiência de espiritualidade, de serviço ao Senhor. É sempre uma grande alegria estar aqui com vocês. No vídeo de hoje, o meu desejo de partilhar com vocês um pouco sobre essas realidades, como o título já é bem sugestivo, é diante de muitas perguntas que chegam, como por exemplo, essa é uma das que mais chegam. Para ser celibatário tem que ser de uma nova comunidade? Ao que eu sempre respondo, não. O desejo de partilhar com vocês, então, algumas formas que existem para viver o celibato, Então, a talvez mais conhecida é o celibato sacerdotal. Quem deseja ser padre, ele diz sim automaticamente também à vivência do celibato, isso está ali, E algo que eu sempre gosto de frisar, gente, que castidade e celibato não são exatamente a mesma coisa, porque toda pessoa que quer ser celibatária, ele tem que ser casto, mas também todas as pessoas precisam ser castas, independente de serem celibatárias ou não. Então, por exemplo, se você é casado, você precisa ser casto. Você precisa viver a castidade, Não pecar contra a castidade é o 6º mandamento da lei de Deus. E ele não é só para quem é religioso, para quem é padre, é para todos os fiéis. Então aí, o celibato sacerdotal, o celibato religioso, que é no caso, se você conhece aí, monges, freiras, É muito específico. Quem é freira, quem é irmã de caridade, quem é um monge, ele vive o celibato, ou seja, ele escolhe unicamente a Cristo. Ele renuncia a todo e qualquer amor terreno para viver o amor esponsal, para estar somente unido a Cristo. Uma outra experiência também, que essa no caso é a minha experiência, é a vivência dentro de uma nova comunidade, a vivência dentro de alguma missão, ter um carisma específico e ser chamado à vida celibatária. Então hoje, no meu caso, por enquanto, eu ainda não vivo dentro de um mosteiro, Existe um ardor no meu coração, um desejo de viver assim. Mas não são todas as novas comunidades, por exemplo, que vivem isso, As missões, por exemplo, carismas específicos, tem muitas comunidades que têm o chamado, Tem a vocação de ter na sua comunidade, de ter na sua missão o estado de vida também dos celibatários. Então, por exemplo, aqui na comunidade Encontro, tem os celibatários, a gente tem os casais, Tem aqueles irmãos que ainda estão no período de discernimento, para saber a vontade de Deus, porque o estado de vida é aquilo que vai me aproximar mais do que Deus sempre pensou de mim, do que Deus sempre pensou da Letícia. Então, desde sempre, Deus pensou a Letícia com carisma encontro, a Letícia nascida naquela família, a Letícia vivendo o estado de vida do celibato. Então, é isso que vocês também escutam muitas vezes eu partilhando aqui com vocês. Agora, existe também uma outra realidade, que é uma pessoa vivendo na sua realidade normal ali, de paróquia, de comunidade, sem ser comunidade nova, sem ter um carisma específico, e que vive o celibato, E que em algumas circunstâncias não necessariamente precisa ser alguém que nunca foi casado, que não é virgem mais. Como eu já falei aqui no canal, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi, que eu participei de um compromisso de vida celibatária, foram 2 senhoras na localidade onde eu morava, e uma delas, inclusive, é viúva, Ela é mãe, já, é mãe, foi casada, mas ficou viúva, e hoje eu gosto de usar o exemplo assim, vive como Ana, Ana no Evangelho de Lucas, lá com Simeão. Ana era aquela que se dedicava totalmente ao templo depois que ficara viúva.
Então, assim, eu gosto de comparar esse celibato que algumas pessoas vivem lá fora dessa maneira. Mas também existe a ordem das virgens. Mulheres que não são de instituições religiosas, não são nada disso, mas entregam a sua virgindade por amor a Deus. Então, gente, tem diversas maneiras de se viver esse estado de vida, que também é diferente de um celibato formativo. Por exemplo, você se propõe a viver um tempo de celibato para discernir algo, para discernir o seu estado de vida. Muitas novas comunidades, por exemplo, nos primeiros anos de caminho, a pessoa é conduzida a viver esse celibato, para que ela coloque o seu coração todo em Deus. Depois, então, se o chamado dela for o matrimônio, por exemplo, para que ela discirna, para que ela esteja vivendo aquela experiência. Então, o celibato como estado de vida, ele pode ser vivido em cada uma dessas realidades que eu partilhei aqui com vocês, tá bom? Claro que não dá para aprofundar em cada uma delas aqui, que o nosso vídeo normalmente não é muito longo, mas tendo dúvida ou querendo que eu aprofunde mais em algum específico, vocês deixem aqui nos comentários que a gente vai conversando e produzindo novos vídeos, tá bem? Deus abençoe muito você, um beijo grande no seu coração e até a próxima semana.